Nasceu-nos hoje um menino, um filho nos foi dado. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Arte da Vida, esse que é o terceiro programa da temporada Creio. E no programa de hoje nós meditaremos a respeito da beleza do mistério da encarnação do Verbo. Deus se fez homem para habitar no meio de nós. A ela, católicos de todo mundo recorrem pedindo bênçãos, pedindo graças, pedindo a sua intercessão. Mulher cheia de títulos, cheia de virtudes, Maria também é cheia de graça, aquela que é perfeito exemplo de seguidora e de discípula de Jesus Cristo. Ela que é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Ela concebeu por obra inteiramente de Deus. Ela que é imaculada do Espírito Santo, a Imaculada Conceição, gerou em seu ventre o Filho do próprio Deus. Fiat. Essa foi a resposta mais aguardada de todos os tempos pela humanidade. Por ela, o Salvador veio até nós para nos redimir. Deus poderia ter escolhido outra mulher para assumir o papel de mãe de seu filho? E Maria poderia ter dito não ao convite para participar desse projeto grandioso de Deus? Pois é, essas e outras perguntas serão respondidas agora pelo Júlio Neto, missionário da Aliança de Misericórdia, que nos apoiará nesse itinerário de formação. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com muita alegria mais uma vez, estamos nesse caminho da nossa reflexão a respeito do credo, do nosso símbolo da fé, do creio, que para nós é tão importante, né? Nesse momento, estamos no segundo bloco do nosso programa, a gente vem fazendo essa reflexão e a reflexão nossa do dia de hoje é a respeito desse trecho concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então a gente aprofunda um pouquinho agora o que quer dizer essa questão, né? As questões que foram trazidas também um pouco elaboradas aqui, para que a gente possa ter como pano de fundo, né? É o entendimento de que pela encarnação de Jesus, claramente, ele aconteceu através da Virgem Maria. Então, a grande questão é, Deus precisava realmente da colaboração de Maria ou de alguma outra pessoa para que o seu filho viesse ao mundo, né? Para que a gente possa entender bem essa questão, nós sabemos, Deus pode tudo. É claro que Deus poderia, na sua onipotência, manifestar o seu poder e trazer o filho dele ao mundo de outra forma. Mas era necessário que fosse através de Maria? Era necessário que fosse através de uma pessoa? Sim. Era muito necessário por quê? Porque esse filho é um homem, né? Então aqui a gente entra num dos principais dogmas da igreja, uma das principais declarações de fé da igreja, acontecido no primeiro concílio, lá no primeiro concílio que aconteceu no século IV, em Niceia, né? Aonde, através da resposta para uma heresia que naquele momento nascia, que é uma heresia chamada arianismo, que veio de Ário, né? Esse Ário foi um bispo, inclusive, e que falava o quê? Ele falava que essa coisa de Jesus não era que ele era Deus e homem, não. Era que, né, Jesus era totalmente Deus, na verdade pensava como Deus. O Concílio de Nicéia vem dizer o quê? Que vem afirmar, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essas duas naturezas que se entrelaçam e que juntas vivem de forma harmoniosa. Então, ou seja, Jesus, ele era Deus, mas ele também era 100% homem.
E por que essa necessidade de nascer de uma mulher? Porque um homem nasce de uma mulher. E por que verdadeiramente homem? Pelo fato de que, para nos salvar, Jesus precisava sentir na sua carne, como homem, todas as situações, todas as sensações que eu e você, como homem, vivemos, inclusive os sofrimentos. No caso dele, a única coisa que não, o pecado. Então, Jesus, por exemplo, precisava sentir como ele se sentiu, angustiado, com medo lá no Horto das Oliveiras. Então, um Deus, só Deus, não sentiria medo, afinal de contas ele é Deus. Então, qual que foi o sentimento dele? O sentimento humano, o sentimento de homem. Então, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Por isso, a necessidade dele nascer de uma mulher, a necessidade de que ele nascesse de alguém, que foi escolhida, então, Maria, nossa querida mãe, Nossa Senhora, para ser esse instrumento, tá legal? Indo em frente, nós começamos a pensar, qual a importância então da Virgem Maria nesse plano de salvação? Uma importância imensa, ok? Afinal de contas, Maria também foi escolhida por Deus, mas ela, assim como eu e como você, tinha livre-arbítrio. Ela poderia ter dito não, ela poderia ter dito... Júlio, se Maria dissesse não, eu não sei o que aconteceria, né? Não foi assim a história, graças a Deus, né? Mas ela não disse. Tem um grande santo da igreja, São Bernardo, quando fala de Maria, a gente sabe, né? Os antigos da igreja, os antigos padres da igreja, né? Os santos da igreja, eles usam várias interpretações mais alegóricas, assim, né? A respeito da palavra, a respeito da interpretação da fé. E uma das coisas que ele afirmava era que quando foi anunciado a Maria essa realidade, no momento do sim, onde esperava-se que ela dissesse o sim para que nascesse o Salvador, foi o único momento em toda a face da terra em que o mundo parou, né? E São Bernardo diz, é como se toda a criação esperasse naquele momento a resposta daquela mulher. O próprio Deus, o próprio Pai ficava lá, na expectativa, aguardando a resposta de Maria, né? Isso é uma coisa muito bonita para a gente poder enxergar, porque nós entendemos então e vemos até que ponto o amor de Deus por nós a se revelar como um Deus de amor, como um Deus que é Pai, como um Deus que quer salvar, né, se inclina, faz a sua kênose, se abaixa, né, a condição humana para se revelar, para mostrar todo o amor que Ele tem por nós, né? Então isso é uma graça enorme, né? Fora, então, mediante a isso, nós vemos também nessa importância os dogmas marianos. O primeiro dogma, que é Maria, Mãe de Deus, então entendendo, claro, então foi lá definido no Concílio de Nicéia, Jesus é Deus, ok? É consubstancial ao Pai, ou seja, igual, tudo isso. Então, se ele é consubstancial ao Pai, então ele é Deus, não outro Deus, Deus com o Pai, ok? Então, por isso, a gente entende Maria como a Mãe de Deus, Mater Dei em latim, ou Theotokos em grego, né? Então, a gente vai ter reflexões disso através de Santo Inácio, de Orígenes, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, né? Muitas e várias realidades foi pensado a respeito disso, né? Isso acontece no Terceiro Concílio Ecumênico, realizado em Éfeso, no ano de 431. Jesus, então, é declarado Deus, então, diante disso, Mãe de Deus. Depois, a perpétua virgindade de Maria. Então, a igreja vai ensinar aos seus fiéis, isso lá no Concílio de Trento, em 1555, um entendimento a respeito de que Maria permanece virgem antes, durante e depois da sua concepção. Uma graça dada por Deus, a Nossa Senhora em particular, diante da sua eleição como Mãe de Deus, ok? Depois nós temos a Imaculada Conceição de Maria, que significa o quê? Significa simplesmente que ela também, a igreja acaba entendendo ela, como também concebida sem pecado, né? Então, essa festa da Imaculada Conceição de Maria, ela é celebrada dia 8 de dezembro e foi definida inicialmente no ano de 1476. Considerando que ela tinha que dar a luz ao Salvador, aquele que é sem pecado, Deus também, por esses méritos, por mérito de Jesus, ele preserva Nossa Senhora de todo tipo de pecado também. Então ela é a concebida sem pecado. E depois nós vamos ter então também a respeito da Assunção de Maria
que é elevado ao céu. Tem muita gente que pensa na Assunção de Maria, às vezes como uma coisa meio, né, milagrosa, cheia de coisas assim, né? Mas a igreja entende que essa Assunção aconteceu, a elevação de Maria de corpo e alma ao céu. É por isso que nós temos, por exemplo, aqui a Igreja da Boa Morte, que faz parte da Aliança de Misericórdia. Nós temos essa igreja aqui no centro de São Paulo. Então, nós chamamos também da dormição de Nossa Senhora, né? Então, não se fala de morte, porque a morte ela é resultado do pecado. Então, se pressupõe, diante disso, que Maria não morreu, né? Ela dormiu em Deus e foi elevada de corpo e alma ao céu. Então, esses dogmas, eles são importantes que a gente possa entender, para a gente entender qual é a verdadeira importância da Virgem Maria nesse plano de salvação. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que tudo isso tem a ver com a nossa fé e a importância disso para a nossa fé. Então, você não pode perder o terceiro bloco. A gente se vê já já. Voltamos então para o nosso terceiro bloco aqui do nosso querido programa Arte da Vida. Estamos refletindo a respeito do creio e, como prometido no primeiro bloco, agora nós vamos refletir um pouco ainda sobre o trecho do credo concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, refletindo um pouco agora a respeito de quanto a devoção mariana nos aproxima de Cristo e nos ajuda na vivência da fé católica. Uma coisa muito interessante que nasceu no início da igreja, né, nos primeiros séculos da igreja, com um padre alexandrino chamado Clemente, Padre Clemente de Alexandria. Esse padre foi uma grande graça para a igreja, porque ele foi o primeiro a começar a dialogar um pouco sobre a questão da fé e da razão. Então ele trazia um pouco da ideia da filosofia, que era muito forte naquele momento, para dentro da realidade da fé. Havia um embate muito grande, né, a respeito da questão da filosofia com a fé naquele instante. Então ele vai aproveitando aquilo que a filosofia trazia de bom e vai incorporando essa realidade de fé. Então foi um dos primeiros a meditar a respeito dessa questão da fé e da razão. Que depois, lá, muito para frente, alguns séculos para frente, em Santo Agostinho, vai ser aprofundado de uma forma especial, um pouco melhor meditado. Então, Santo Agostinho, ele trabalha muito mais forte essa questão da fé e da razão, e que agora, nos nossos tempos, o nosso querido Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger, elaborou de uma forma ainda mais, né, brilhante, aprofundando também essa realidade do entendimento da fé e da razão, a partir dos escritos ali do nosso querido Papa João Paulo II, do próprio documento Fides et Ratio, né? E o Papa Bento XVI, por exemplo, traz dentro de um livro maravilhoso dele, que é inclusive a respeito do credo, que você de repente pode procurar esse livro do Papa Bento XVI. Ele vai falar bastante a respeito dessa questão da fé e da razão, no sentido de nós devemos crer para que depois nós possamos entender, para que entendendo a gente possa crer mais ainda, né? Tem pessoas que não, pessoas que querem partir do entendimento para poder buscar uma fé. E na fé é difícil, porque a fé é necessário fé, irmãos. Sem fé você não consegue buscar nenhum tipo de entendimento. Então é importante nós termos uma fé, é importante crer. Crendo é importante nós aprofundarmos, estudarmos, queremos entender. E a partir desse entendimento a gente passa a crer mais ainda, né? Então essa é uma grande riqueza que a gente tem na igreja. Eu trouxe para vocês aqui uma coisa muito interessante a respeito disso, que é de um professor meu de faculdade, da Faculdade de Teologia.
O nome dele é Alexandre Aui de Mello, Padre Alexandre Aui. Ele é uma pessoa fantástica, além de tudo um grande amigo do Papa Francisco, né? Eles são amigos pessoais. Ele esteve durante a Jornada Mundial da Juventude aqui do Brasil a todo momento com o Papa Francisco, ele aparece em todas as imagens lá. E ele também foi o secretário do Papa Francisco, quando ainda cardeal Bergoglio, por ocasião do documento de Aparecida, né, que o cardeal Bergoglio era o responsável da parte de secretaria, e o padre Alexandre foi o seu auxiliar nesse secretariado por ter fluência no espanhol e como era latino-americano o congresso aqui, né, o CELAM, né, que organizou toda essa realidade do documento de Aparecida. Eu quero ler para você o que ele fala a respeito dessa importância de Maria na nossa espiritualidade, na nossa fé católica. Olha que interessante, olha só. Em primeiro lugar, pela própria experiência que nós temos com Maria. Aqueles que conhecem pessoas que são verdadeiramente marianas, que têm um forte amor à Nossa Senhora, experimentam que o amor a ela conduz mais fortemente ao coração de Jesus. Maria é aquela que ajuda a formar Cristo em nós, intercede junto de Deus e ao Espírito Santo para que se possa gerar em nossa vida a imagem de Jesus que nos faz pequenos como Jesus. E aqui, para finalizar a respeito dessa questão, é importante que a gente pare para pensar, porque às vezes a acusação que é dada é a respeito de uma questão de idolatria, até por conta de pessoas, às vezes, que se ajoelham debaixo de uma imagem de Nossa Senhora, né? Eu já via, infelizmente, até alguns sacerdotes até que se revoltam, a pessoa recebe a Eucaristia e vai lá se ajoelhar aos pés de uma imagem, está com Jesus dentro. Essa é uma coisa muito complicada, gente, porque nós não temos o direito de julgar a consciência das pessoas, né? Quem disse que uma pessoa que está ajoelhada na frente de uma imagem está adorando ela? Uma pessoa que acabou de receber Jesus no seu coração, que se ajoelha diante de uma imagem de Nossa Senhora, ela não está necessariamente adorando aquela imagem. Você não sabe o que ela está rezando naquele momento. Naquele momento ela pode estar exatamente agradecendo a Jesus. E agradecendo a Jesus, ela pode estar, por exemplo, diante de uma imagem de Nossa Senhora dizendo assim: meu Senhor e meu Deus, eu creio que você é perfeitamente vivo e está vivo dentro de mim através dessa Eucaristia. Ajoelhado aos pés da imagem de sua mãe, a qual eu peço intercessão nesse momento, eu peço que o Senhor me santifique muito mais pelo teu santo corpo. Ué, você quer uma oração mais perfeita do que essa, após ter recebido a comunhão? Então nós não podemos julgar a fé das pessoas, nós não temos o direito de julgar a consciência das pessoas. O que nós precisamos é ir fazendo um trabalho de formação, porque a nossa igreja ela é universal, ela abraça a todo mundo. Como esse texto que nós lemos aqui do Padre Alexandre Aui. No primeiro momento, pode ser que as pessoas se aproximem de Nossa Senhora, de fato, pela ignorância da fé, com um entendimento equivocado, exato sobre aquilo que a fé diz. Mas a partir de uma profundidade maior, quanto mais essa pessoa frequenta a igreja, quanto mais ela vai ouvindo e participando da Santa Missa aos domingos, vai entendendo a fé, ela vai percebendo que Nossa Senhora, na verdade, aponta quem? Aponta Jesus. E essa pessoa que se aproxima de Nossa Senhora se aproxima de quem? Se aproxima de Jesus. Né? Simples assim. Né? É que a gente às vezes quer complicar muito as coisas. Tanto no Brasil quanto no mundo, as maiores devoções populares são, sem dúvida, todas marianas. Aqui no Brasil nós temos Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é a nossa padroeira principal, e também Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém do Pará, que no Círio de Nazaré leva milhões de pessoas para as ruas para pedir graças, para pedir bênçãos, para pedir a intercessão e também pagando promessas. Celebrar Maria não tira a centralidade de Jesus, pelo contrário, reafirma o seu senhorio em nossas vidas. E aqui no YouCat, que é o Catecismo Jovem da Igreja Católica, tem uma pergunta que fala justamente sobre isso, sobre por que Maria tem esse lugar tão distinto, tão importante na comunhão dos santos. E a resposta aqui nos toca profundamente. Diz o seguinte: Maria é a mãe de Deus. Na terra ela esteve ligada a Jesus como ninguém, uma proximidade que não cessa no céu. Maria é a rainha do céu e está realmente no seu ser materno muito próxima de nós. Porque se entregou de corpo e alma e com enorme risco a uma missão tão perigosa quanto divina, Maria foi também, em corpo e alma, acolhida no céu. Quem vive e crê como Maria, vai para o céu.
que grande alegria podemos contar com essa maternidade de Maria. Ela que é nossa mãe, nossa mestra, nossa cuidadora, que nos aponta o caminho para o coração de Jesus. E é muito bom poder contar com esse amor de mãe que nos leva até o seu colo, não é verdade? E é pedindo a bênção a essa mãe, que é mãe de Deus, que nós encerramos o programa de hoje. Deus abençoe o seu coração, um grande abraço e até semana que vem. Queridos amigos, é lindo poder mergulhar nesses mistérios da nossa fé. E hoje nós queremos entrar neste mistério da fecundidade do Espírito Santo, que é como, entre aspas, a dimensão feminina da Santíssima Trindade. Aquele que nos faz nascer, que nos chama a vida nova, esse mistério do Espírito que é traído pelo sim de Maria gera o Cristo nas suas entranhas de mãe. Mãe de Jesus é nossa mãe. É maravilhoso aquilo que acontece quando Maria se faz presente, intercedendo para nós. Eu nunca esqueço de um pastor evangélico que um dia estava presente no momento de oração, de libertação que estávamos vivendo, e de repente, quando invocamos a intercessão de Maria, pois quem liberta é Jesus, Maria só intercede para nós, ele sentiu o clima mudar. Quando Maria se faz presente, o clima espiritual muda. Nós sentimos o desejo de uma maior intimidade com Deus, o desejo de voltar para o Senhor. E por isso agora nós vamos orar. O Espírito Santo, Senhor que dá vida. O Espírito Santo, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Que você possa nesse momento alcançar todos os nossos ouvintes, telespectadores, que você possa entrar em todos os lares, soprar com força, derrubando todas as barreiras que nos impedem de acolher a Tua presença. Espírito de Deus, você sempre chega para gerar Jesus. Assim como gerou no coração imaculado de Maria, você sempre gera Jesus no nosso coração quando, a exemplo de Maria, dizemos sim para o Pai, para a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Diga isso, filho, em casa neste momento. E repetindo estas palavras de Maria, eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Sinta o Espírito Santo que penetra em ti e que forma em ti o Cristo, para que Cristo viva em ti, para que Cristo viva em mim, para que Cristo viva em nós. Pois o mundo quer ver Jesus. Sinta o abraço de Jesus neste momento pelo Espírito Santo. Aquele Espírito que clama em ti, Abba, Pai. Aquele Espírito que nos conecta com a vida divina, que te enxerta no coração aberto de Jesus e que faz este coração pulsar no teu peito. Coloca a mão no teu coração e peça, vem Espírito Santo, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria. Que o teu amor, o Pai, o amor do teu Filho Jesus, habitem agora na nossa vida e no nosso coração. E que este amor possa transbordar e se irradiar sobre todos aqueles que nos encontram. A graça de Deus esteja contigo, eu te abençoo de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.